Olá, gente! Bem-vindos de volta ao meu canal no YouTube. O tema do vídeo de hoje é quais características suas podem atrair prosperidade. Aqui, nesse vídeo, a gente vai usar o termo prosperidade de uma forma bem ampla, tá? Normalmente as pessoas falam prosperidade se referindo única e exclusivamente a dinheiro, mas a prosperidade não se resume só a isso. Tanto que tem pessoas que às vezes têm muito dinheiro e não são prósperas, porque o dinheiro delas não rende ou porque elas não conseguem utilizar esse dinheiro para ter uma felicidade na vida, uma harmonia e esse tipo de coisa. Então a gente vai usar o termo prosperidade no geral, que é englobando todas as áreas da nossa vida. Bom, o grupo número 1 aqui, né, que eu separei 4 grupos para vocês escolherem. O grupo número 1 tem uma ágata musgo. O grupo número 2 tem essa ametista. O grupo número 3 tem essa pedra da lua aqui. Essa é a marroquina. E o grupo número 4, vamos ver se vai focar. Agora foi. O grupo número 4 tem essa celestita. Então eu quero que você tire um momento para se concentrar, pausa o vídeo se você precisar de mais tempo, vê qual grupo chama a sua atenção. Lembrando que é uma tiragem geral, então pode ser que você se sinta atraído por mais de um grupo. Pode ser que durante a sua leitura, dentro do grupo que você escolher, tenha alguma coisa que você sente que não bate com você. Nesse caso, deixa de lado que é mensagem de outra pessoa. E assim que você terminar de escolher, o link tá aqui na descrição para você ir direto para sua leitura. Se você escolheu o grupo número 1, aqui com a ágata musgo, então essa daqui é a sua leitura. Bom, eu comecei tirando 3 cartas de arquétipos pra gente ver quais são as suas principais características que podem atrair prosperidade. Vocês têm a carta do louco. Essa carta aqui tá na posição luz, então tá dizendo assim que você não tem medo de revelar as suas emoções e gosta de ajudar as pessoas a rir de absurdidades e hipocrisias. Aqui, a carta do louco também tá me lembrando muito a carta do louco no baralho, que é aquela pessoa que não tem o medo de aprender, não tem o medo de se jogar nas coisas, nas adversidades. E muitas vezes a carta do louco, ela representa uma pessoa que não tem medo no geral. Então, essa característica aqui, ela pode ajudar muito você a ter prosperidade, a ter muita coragem, a não ter medo de tentar, não ter medo de se arriscar, não ter medo de investir nas coisas. E aqui também me chama muita atenção essa parte do do rir da absurdidade e da hipocrisia. Então, parece que o humor é quase que uma arma para você. Ele te ajuda a encarar as coisas com mais leveza e você também consegue levar isso para outras pessoas. Aqui me veio muito que você é aquela pessoa que quando tá tudo dando errado, conta uma piadinha e faz os outros se sentirem bem. Alguns de vocês aqui, você pode até ter inclinação para trabalhar com comédia, para trabalhar com humor de alguma forma. E eu acho que seria uma parte que poderia ser boa pra você, poderia ser próspera pra você. Ou única e exclusivamente ser aquela pessoa que deixa o ambiente leve, sabe? Que ajuda todo mundo a relaxar, ajuda a dar uma risadinha e conseguir encarar a situação com mais leveza. Aqui você tem como carta central a carta do príncipe, que no atributo luz fala de charme romântico e potencial para poder. Essa carta aqui, ela me vem muito que você é uma pessoa que chama atenção. E isso é uma coisa que pode te dar muito poder, pode te atrair muita prosperidade. Você tem um tipo de energia que é impactante, você chama a atenção, a sua aparência chama atenção, as pessoas
elas se sentem envolvidas por você. E esse conceito é um conceito meio... a gente não usa muito normalmente, mas eu tava estudando sobre isso recentemente, o como todos os feitiços atrativos e todas as coisas atrativas, né? Ah, você vai fazer um banho de atração para atrair dinheiro, para atrair prosperidade. Todos esses normalmente envolvem a parte sexual. Porque é basicamente como se para conseguir atrair a sorte, você também precisasse mexer nessa parte romântica, como se as duas coisas, as duas energias fossem a mesma energia. E isso é um conceito que a gente trabalha muito, principalmente nas religiões de matriz africana, que é o que eu sigo, então é o que eu conheço para falar sobre. Não sei como funciona nas outras religiões ou nas outras linhas de estudos, sei lá. Mas basicamente a gente considera muito que a nossa energia vital é o que atrai as coisas boas pra gente, então consequentemente atrai tudo, tá tudo conectado. A energia de atração é uma só, é a que vai atrair o dinheiro, é a que vai atrair o sucesso, é a que vai atrair o poder, é a que vai atrair o romance, é a que vai atrair os olhares, é tudo um negócio só. Então, fala-se muito sobre essa coisa de você precisar estar se sentindo bem com você mesmo, tá se sentindo bonito, tá se sentindo atrativo para atrair a atenção dos outros e, consequentemente, atrair oportunidades. E não tô falando no sentido de tipo, você tem que ir lá e, sei lá, seduzir o seu chefe para ter uma promoção do emprego. Não é isso. Eu tô falando simplesmente de ser um tipo de pessoa que é marcante, ser o tipo de pessoa que é vista, para que quando surgir uma oportunidade as pessoas lembrem de você, as pessoas vejam você naquele cargo, naquela oportunidade. E isso só acontece quando você é visto. Então, se você tá ali apagadinho no seu canto, ninguém vai te ver, você pode estar fazendo um trabalho ótimo que você vai passar em branco. Então aqui fala que você tem essa energia atrativa, você tem um potencial muito grande para utilizar ela. Então é uma coisa que você sempre tem que estar ali cuidando, digamos assim. E aqui você tem a carta do Exorcista reversa. Essa carta aqui, no aspecto sombra, ela fala sobre medo de encarar os seus próprios demônios. E eu acho que isso é uma coisa que às vezes atrapalha você por ter saído no aspecto sombra e por ser meio que o oposto dessas duas cartas. Porque tanto o louco quanto o príncipe fala sobre essa coragem de ser visto, sobre essa coragem de ir lá e tentar uma oportunidade, ir lá e se jogar nas coisas. E a carta do exorcista reverso, ela fala sobre o medo, né? Então muitas vezes isso te segura e isso afasta a sua prosperidade. Então é uma coisa que você tem que trabalhar muito, o seu medo, para ele não ficar te segurando, te impedindo de conseguir as coisas. Vamos tirar mais cartas aqui. Esse deck aqui é o tarô da bruxa moderna. Até esqueci de falar, né? Todos os decks que eu usava vão estar linkados aqui embaixo. Aqui, ó, você tem 5 de paus reverso, 2 de ouros reverso, 9 de espadas reverso e o 2 de espadas. Aqui tá me chamando muita atenção o fato de ter muitas cartas reversas e sobre... eu acho que a sua prosperidade ela tá meio que travada.
Aqui com o 5 de paus. Porque assim, o 5 de paus é uma carta de briga, né? Tanto que se você olhar aqui, as pessoas estão brigando. Mas, ao mesmo tempo, ela também é uma carta que fala sobre se proteger. Sobre ir lá e não ter medo de brigar pelos outros, brigar pelo que você acredita e se proteger de outras pessoas que estão tentando te atacar. E aqui, por essa carta estar reversa, eu tenho a impressão de que às vezes você tem um pouco de medo. Aqui tá me vindo muito mais uma sensação de preguiça do que de medo em si. Como se às vezes você ficasse tipo assim, ah, não, eu não quero ir lá e chamar atenção, eu não quero ir lá e fazer, porque daí eu vou ter que lidar com as pessoas, tipo, ah, as pessoas vão ficar com inveja, as pessoas vão ficar com picuinha e tal. E às vezes parece que você sente um cansaço tão grande disso e que isso te drena tanto que você prefere se omitir pra não ter que lidar. Pra não ter que lidar com o outro, sabe? Com as questões mal resolvidas do outro. E eu acho que isso meio que vai boicotando a sua própria prosperidade. Você deixa de correr atrás do que você quer, você deixa de fazer as coisas que você quer pra não ter que lidar com a inveja do outro, pra não ter que lidar com a picuinha do outro, com essas coisinhas cansativas. E aí você vai perdendo energia do mesmo jeito, porque você não consegue meio que alcançar o seu potencial inteiro. E aqui com o 9 de espadas é a mesma coisa. Tipo, as 3 cartas estão me passando a mesma coisa. Você não consegue alcançar o seu potencial inteiro porque é como se você ficasse evitando o desgaste, mas é uma escolha que, tipo, você perde ou você perde. Porque o 2 de espadas, nesse deck, aqui não. Mas normalmente o 2 de espadas ele tem tipo um redemoinho de um lado e do outro lado, acho que é um bicho. Ai, eu não sei se eu tô lembrando numa carta específica de algum dos decks que eu tenho, ou se esse é o deck tradicional, digamos assim, o Red White. Mas basicamente o 2 de espadas são duas opções ruins, digamos assim, e a pessoa no meio tendo que decidir entre as duas. E eu tenho a impressão de que é exatamente isso que você vive. Você tem duas opções ruins. Uma é você se sobressair e ser meio que criticado pelos outros, sofrer com a inveja dos outros. E a outra é você se abster, né? E sofrer com a... Como que é a palavra? Basicamente sofrer com ficar parado, sabe? Com a sua energia tá bloqueada e você não conquistar as coisas. Então, se você vai sofrer dos dois lados, pelo menos sofra do lado que a sua energia tá correndo, que você tá conquistando as coisas, que você tá sendo próspero, que a sua energia tá fluindo. Porque é quase como se você não tivesse como fugir das consequências negativas. A questão é que você tem que escolher o lado em que o ganho vai valer a pena pelo negativo. Vamos tirar mais cartas aqui. Esse deck aqui é o da Cidadel. Vamos ver o que mais tem, que outras características que o grupo 1 tem que prestar atenção e tem que trabalhar. Ok, aqui você tem a carta dos fundadores. Essa carta fala de fundação e comunidade. Aqui tá me vindo muito que às vezes você tem tanto medo das pessoas
porque você não tá cercado com as pessoas certas. Às vezes você tá tão assim, vamos supor, eu tô no meu trabalho e aí eu tenho, sei lá, uma ideia pra fazer um projeto que vai ser muito legal e vai chamar muita atenção e eu vou me sobressair e tal. E aí, como eu disse, às vezes você se boicota, né? Você deixa de fazer essas coisas porque você fica tipo assim, se eu chamar atenção, aí o meu gerente vai se sentir ameaçado, vai começar a querer boicotar as minhas coisas, dificultar a minha vida. Os meus colegas de trabalho vão ficar com inveja e tal. Então você tem essa impressão como se tudo tivesse contra você para que você não cresça. Mas a verdade é porque você tá no ambiente errado, digamos assim. Você tem aqui com a carta do destino, você tem muito potencial de crescimento, tá meio que no seu destino, conquistar muita coisa, crescer. Só que você tem que quase que criar esse caminho. É o que tá me passando aqui com a carta dos fundadores. Você precisa meio que encontrar esses lugares aonde você crescer e se sobressair não vai ser uma coisa ruim. E não ter medo de fazer, mesmo que seja. Então, às vezes você pode estar tipo assim, eu vou me sobressair aqui, aí o meu gerente vai ficar com raiva de mim. Só que vai surgir uma oportunidade que você vai crescer e vai trabalhar com outras pessoas e tipo, aquele gerente ali não vai importar mais. Então, aqui é quase como se você tivesse que ir lapidando esse seu caminho para conseguir chegar nessa prosperidade e chegar nesse lugar aonde você vai poder brilhar e as pessoas vão ficar felizes pelo seu brilho e não incomodadas com ele. Aí, por último, para finalizar, vamos tirar aqui uma carta desse deck, que é o Black Moon Lilith, para ver o que mais que tá atrapalhando a sua prosperidade. Ou 3, né? Porque virou 3. Olha, aqui você tem a carta do Mercúrio, que fala de comunicação e verdade. Ou seja, você precisa se comunicar, você precisa se abrir, você precisa falar, porque não fazer isso está atrapalhando a sua prosperidade. Mercúrio também está muito ligado à nossa autoexpressão, a expressar quem você é de verdade, o que você realmente quer, o que você realmente gosta. Então, aqui é quase como se você estivesse precisando achar o seu nicho, achar como que, vamos supor, eu gosto disso aqui. Mas disso aqui, eu gosto de tudo disso ou eu gosto de uma parte? Se eu gosto só dessa parte, então eu vou investir só nessa parte, sabe? Meio que achar o seu nicho, que é o lugar onde você vai realmente brilhar. Aqui você também tem a carta de Plutão. Aqui fala de fins e regeneração. Plutão tem uma energia muito assim de carta da torre, de basicamente você precisa deixar um ciclo chegar até o fim para poder construir outra coisa. Então, como eu disse, às vezes você tá com medo de fazer as coisas porque, sei lá, se eu me sobressair muito, as pessoas do meu trabalho, as pessoas da minha família, ou o meu grupo de amigos, e aí eu não vou ser aceito, não sei o que lá. Mas basicamente é um sinal de que aquilo ali precisa acabar para que possa ser substituído por pessoas que não vão ter meio que inveja do seu brilho, sabe? Você precisa deixar aqueles ciclos acabarem, se você não cabe ali, porque vai vir outras coisas no lugar que vão se alinhar com o que você quer. Aqui tá me vindo muito essa coisa de medo, sabe? Medo de fins, medo de, e se eu fizer isso aqui e ao invés de eu ser promovido, eu ser demitido? E se eu me sobressair ao meu gerente, ao invés de surgir uma oportunidade pra mim, ele ficar com ranço de mim, me demitir, me acontecer alguma coisa pior, sabe? Aqui tá me vindo muito pra você não ter medo disso, porque qualquer fim que acontecer
vai ser um novo começo. Então, mesmo se as coisas acabarem, se as coisas não derem certo, elas vão abrir lugares para novas coisas virem. Aqui também tem a carta da Maria Madalena. Essa carta fala sobre a deusa divina da lealdade. E aqui tá me chamando muita atenção como a Maria Madalena, ela tem um halo, né, ao redor da cabeça, que é essa bola aqui dourada, e ela também tem uma coroa. Tá me vindo muito essa coisa de louvar a sua própria cabeça. Louvar... Nossa, eu não sei como explicar esse conceito pra alguém que não é de religião de matriz africana e não tá familiarizado com o termo Ori. Mas basicamente, nas religiões de matriz africana, a gente considera a nossa própria cabeça como uma divindade. A nossa cabeça, né, o nosso Ori, é uma divindade. Então, ele tem o poder de te erguer ou ele tem o poder de te destruir. E aí você precisa meio que tá em equilíbrio com a sua cabeça para conseguir atrair o melhor possível para você e conseguir que a sua cabeça tenha essa força para te erguer. E essa carta aqui, essa imagem da carta, tá me vendo muito isso. Que você tá precisando fazer essa jornada interna de se alinhar com você mesmo, descobrir o que é que você quer, o que é que você almeja, se basicamente deixando os seus medos de lado, na sua realidade ideal, onde nada dá errado. O que é que você quer? E aí começar a trazer, a manifestar essa realidade pro presente, sabe? Começar a atrair aquilo pra sua vida de agora. Aqui cabe muitas técnicas de manifestação também. Eu não vou entrar em detalhes delas aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, mas pesquisa sobre isso, sobre técnicas de manifestação, que eu acho que elas cabem muito dentro do que eu tô vendo nessa carta aqui, pra você começar a atrair essa coisa, porque o que te segura muito é o seu medo. Aqui na sua tiragem sai que o seu medo, ele corta muita coisa do seu destino pra fora, sabe? Te impede de conquistar muita coisa. Bom, é isso, grupo 1. Espero que a leitura tenha ajudado vocês. Não esquece de dar um joinha no vídeo, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho pra você não perder a notificação das minhas próximas leituras. Tchau, tchau! Se você escolheu o grupo número 2, aqui com a ametista, então essa daqui é a sua leitura. Bom, vamos lá. Eu comecei tirando 3 cartas de arquétipos pra gente dar uma olhada em quais características suas podem trazer a prosperidade. Ou aqui, como você tem bastante carta reversa, quais características suas que estão bloqueando a sua prosperidade. Aqui você tem a carta do viciado, no aspecto sombra. Essa carta fala sobre comprometer a sua integridade e honestidade e permitir padrões que são vícios seus, né? Coisas que você faz porque você tem o vício de fazer. E permitir que esses padrões tenham autoridade em cima do seu espírito interior. Então aqui, muitas vezes você faz o negócio sem nem pensar e essas coisas te atrapalham. Muitas vezes você é guiado quase que pela familiaridade da coisa, sabe? Do tipo, eu sempre fiz isso, então eu vou continuar fazendo isso, ao invés de ser guiado pela sua mente ou pela sua vontade. Então você tem muito aquela coisa de tipo assim... Vou dar um exemplo meio bobinho, digamos assim. Mas vamos supor que você pegue e fala assim, eu vou mudar minha alimentação, eu vou comer melhor, eu vou fazer atividade física. Você sempre desiste muito fácil desse tipo de coisa, porque você deixa os seus vícios te guiarem.
Então, se você tem, sei lá, o vício de comer muita porcaria, quando chegar na hora você vai no que é familiar. Então, esse é o tipo de coisa que você tem que trabalhar para quebrar esses padrões, quebrar essas rotinas, digamos assim, que te atrapalham. Aqui você também tem a criança da natureza, né, reversa também. Essa carta aqui, esse não é o significado da carta, porque aqui na carta, no aspecto sombra, tá escrito assim: tendência de abusar de animais, de pessoas e do ambiente. Mas eu sinto que pra vocês, essa não é o significado, até pelo cavaleiro aqui do lado. Aqui, o que me passa muito é que vocês são aquele tipo de pessoa que são guiados pelo ambiente que você tá. Você provavelmente é uma daquelas pessoas que eles falam que tem mediunidade de esponja, sabe? Que absorve tudo que tá ao redor. E aqui tá me vindo que você é muito guiado, até mesmo de forma negativa, pelos seus arredores. Então, vamos supor, às vezes você acordou se sentindo super bem, se sentindo super produtivo, sentindo que você vai fazer um monte de coisa, e aí você chega num ambiente pra fazer isso e tá todo mundo brigado, tá todo mundo cansado, tá todo mundo reclamando. Você meio que absorve essa energia negativa do ambiente, você troca a energia, né? Você deixa a sua boa ali pra quem tá ali e absorve a negativa, e isso muitas vezes te empaca, sabe? Muitas vezes você acaba não conseguindo fazer o que você quer porque não te sobra energia, porque você fez essa troca, você meio que limpou o ambiente e aí não sobrou energia pra você. Então aqui tá me vindo muito que vocês têm que se proteger nesse aspecto. É claro que aqui vai da crença individual de cada um, mas se você não sabe nada de proteção, né, e quer fazer alguma coisa que você possa fazer quer alguma coisa, alguma dica que você possa fazer nesse aspecto, eu diria tomar banho de defesa. Normalmente em lojas de artigos religiosos vende aqueles banhinhos de 7 ervas. Aquilo ali é muito bom porque tem tipo assim as ervas básicas que vão meio que cobrir todas as áreas. Então quando você estiver se sentindo muito cansado, quando você estiver se sentindo muito drenado, você pode tomar um daquele para fazer uma limpeza na sua energia. Afirmar a vela de 7 dias para anjo de guarda também é uma boa. Sempre pedir pro seu anjo de guarda te proteger. Sempre pedir, tipo, olha, né, cuida de mim, não me deixa ficar trocando muita energia. Faz os seus pedidos ali pra vela, mantenha sempre a vela acesa. Então acabou uma, compra outra e vai mantendo acesa. E também o básico, né, que é você, na hora que você chegou no ambiente, olhei ao redor, tá todo mundo mal, eu tô bem, eu sei que eu vou trocar essa energia, faz uma oração, né, pra qualquer divindade aí que você acredite, pede pra te proteger, pede pra bloquear isso. Essas coisinhas parecem simples, mas elas são o básico, assim, pra você se proteger. E aqui você também tem, por último, a carta do cavaleiro. Essa carta fala de lealdade, romance, cavaleirismo e um amor pela honra. Aqui me vem muito que você é o tipo de pessoa que precisa fazer as coisas certas. Muitos de vocês provavelmente são ansiosos, então se você fez alguma coisa errada ou se você fez alguma coisa que você sabe que não é o que você devia fazer, você provavelmente vai ficar muito ansioso em relação a isso, e isso vai atrapalhar você, vai atrapalhar a sua energia, vai atrapalhar a sua cabeça. Então, definitivamente não combina com você fazer esse tipo de coisa. E aqui, a carta do cavaleiro também me vem muito essa energia de ação, de ir lá e fazer as coisas acontecerem, correr atrás, ter coragem. Você é uma pessoa que muitas vezes você precisa fazer um movimento e você precisa conscientemente fazer esse movimento. Aqui tá me vindo muito que as coisas raramente fluem pra você,
sabe? Tipo, eu fiz, eu nem vi o que eu fiz. Não, você é o tipo de pessoa que precisa conscientemente ir lá e fazer, sabe? As mudanças pra você, elas raramente acontecem de forma, assim, natural. Então você é uma pessoa que precisa ser orientado a fazer. E aqui, porque eu tenho a impressão de que você trava muitas vezes essas mudanças naturais. Muitas vezes você trava elas. Então você acaba sendo a pessoa que tem que escolher, que tem que decidir fazer. E o cavaleiro tem muita essa energia de não deixar os seus medos tomarem a frente e fazer a escolha certa, digamos assim. Então, por exemplo, só para vocês entenderem, às vezes você tá infeliz no seu trabalho e vai surgir uma vaga de emprego. Você é o tipo de pessoa que, às vezes, para outras pessoas, elas podem fazer essa transição de emprego de forma quase que natural. Acontece alguma coisa, ela é demitida do emprego atual, o amigo indica um emprego novo, ela vai lá, já dá certo, já muda, já tá tudo bem. Eu acho que você tem uma necessidade de controle tão grande da sua vida que você meio que acaba bloqueando essas mudanças naturais, digamos assim. Então, você acaba que não acontece nenhuma dessas etapas. Tipo, você não é demitido, seu amigo não te indica, não acontece nada disso. Você precisa conscientemente ir lá, olhar a outra oferta, falar assim, isso aqui me interessa. Eu vou ter a coragem de ir lá, de me arriscar, de tentar. Então, pra você, tudo tem que ser, assim, decidido, tudo tem que ser feito passo a passo. E muitas vezes você acaba travando nesse processo porque você fica com um pouco de medo de ir lá tentar. E aqui com a carta do cavaleiro você não pode deixar isso te parar, sabe? Vamos tirar mais cartas. Esse deck aqui é o tarô da bruxa moderna. Lembrando que todos os decks que eu usar sempre eu vou linkar aqui embaixo. Nossa, saiu um monte de carta pra vocês. Vamos lá. Você tem o Sol reverso, 7 de copas, o Imperador, a Rainha de Ouros, Mago reverso e o 8 de Ouros reverso. Com a carta do Imperador aqui sendo uma das cartas centrais, logo ao lado da Rainha de Ouros, você definitivamente tem essa coisa de querer controlar a situação muito, muito forte. Aqui, com o Sol reverso, 7 de copas reverso, às vezes você fica tão em dúvida em relação a você mesmo, você tem um pouco de dificuldade de escutar a sua intuição, sabe? De escutar o seu eu interno. Essa carta aqui do Sol, ela tá me passando muito essa vibe de a criança interna, aquilo que faz você feliz. Então, você tem muita dificuldade de escutar isso e de achar qual é o caminho que você... Eita! Ignorem que é o meu gato cuspindo uma bola de pelo. Aqui você tem um pouco de dificuldade de achar qual é esse caminho interno, de escutar a sua criança interior. Não é nem de achar esse caminho, porque eu tenho a impressão aqui que o caminho você sabe qual é. Só que aqui, com o Imperador e a Rainha de Ouros, você muitas vezes você é muito apegado à segurança, ao material, ao dinheiro. E às vezes esse caminho, num primeiro momento, ele não é tão fácil assim, ou ele não é tão garantido assim, ou o retorno que esse caminho vai dar financeiramente não é tão simples assim. Então, muitas vezes você prefere ficar na onde tá seguro, mesmo que você esteja infeliz,
do que jogar tudo pro alto e se arriscar. Com a energia do imperador aqui, você tem muito potencial de construir as coisas. Então você tem muito potencial de fazer as coisas darem certo. Você tem isso em você. Você é uma pessoa que faz coisas. Só que ao mesmo tempo você tem muito medo de ir lá e tentar. E isso bloqueia a sua prosperidade, sabe? Bloqueia essa energia. Porque aqui, ó, você tem a carta do mago e você tem a carta do 8 de ouros. Então você definitivamente não tem medo de trabalhar. E você definitivamente também tem muita essa energia de criação, porque o mago, ele é tipo a carta mais poderosa do baralho. Então quando sai o mago, o sol também, aliás, quando sai o mago é porque aquela pessoa tem o potencial de criação, aquela pessoa tem o potencial de pegar qualquer elemento ali e transformar naquilo que ela quer. O mago, ele tem a afinidade com todos os elementos. Então aqui você vai ver, tem as espadas, tem o ouros, tem o copas, tem o paus aqui. Ele tem todos os elementos ao dispor dele. E o mago também tem um braço, ele tá apontando para o céu, ou seja, ele tem a conexão com o espiritual, e o outro braço ele tá apontando para a terra. Então ele traz, né, ele faz esse portal do espiritual pro terreno. Então é muito poderoso mesmo. E você tem esse poder dentro de você, só que essas cartas extremamente poderosas, elas estão reversas. Então eu tenho a impressão de que muitas vezes você mesmo não acredita nesse seu poder e consequentemente você trava ele. O que faz até sentido com a pedra de vocês aqui olhando agora, porque essa ametista aqui é uma ametista Phantom. Então você vai olhar, a ametista ela tá dentro de um quartzo transparente. É como se você estivesse vendo só o quartzo transparente, que é o mais comum na natureza, e não estivesse enxergando que lá dentro tem uma ametista, que tem uma formação que é rara, sabe? Então você olha pra você mesmo, você enxerga uma coisa comum. Você não consegue enxergar o seu poder e o que você tem de especial. E isso muitas vezes trava a sua própria energia. Vamos tirar mais cartas aqui. Vamos tirar essa daqui. Esse daqui aqui é o Cidadel. Vamos ver que outras características você tem que você precisa saber sobre, ou outras dicas sobre como prosperar. Ok, eu quero essa daqui. Aqui você tem a carta do Temisser. Essa carta fala sobre teimosia e inflexibilidade. Ou seja, muitas vezes você tá preso aqui dentro da sua própria cabeça, dentro da sua própria teimosia, dentro dos seus próprios padrões que você não consegue quebrar. E aqui você tem a carta do The Vengeance, que seria tipo da vingança reversa. Essa carta fala de superar obstáculos e fazer escolhas. Só que essa carta saiu reversa pra você. Então, muitas vezes você... A primeira coisa que me veio aqui, quando eu olhei pra essa carta, né, na hora que eu posicionei ela aqui na posição que ela caiu, me veio na cabeça a carta da montanha do baralho cigano. Então, eu tenho a impressão de que você enxerga obstáculos que muitas vezes são pequenos, você enxerga muito grande. Então você se paralisa ali de medo de uma coisa que na verdade não é nem de longe tão grande ou tão complicada quanto você estava imaginando. Então muitas vezes você mesmo cria o seu inimigo, sabe? Os seus inimigos internos, eles são muito maiores do que os seus inimigos externos. Então, às vezes, a pessoa, tipo assim,
não tem nada que ela possa fazer contra você, mas na sua cabeça você coloca aquela pessoa tão grande, você coloca aquela diversidade de uma forma tão grande que muitas vezes você mesmo trava, entende? Você mesmo se derrota. Aquela adversidade não precisa fazer nada. Porque você mesmo projeta o seu medo ali e aí você mesmo se derrota. Então isso aqui é uma coisa que você definitivamente precisa parar de fazer. Você precisa controlar um pouco mais a sua cabeça. Aí pra finalizar, a gente vai tirar uma carta desse oráculo aqui. Esse aqui é o Black Moon Lilith. Aqui você tem a carta da dissolução. Essa carta fala de clareza emocional. E aqui me vem muito como um aconselhamento para você. Que muitas vezes você precisa parar diante das situações, sabe? Quando você começa a entrar em pânico, assim, tipo, ai meu Deus, isso aqui não vai dar certo, eu não vou conseguir fazer, começa a se desesperar com as coisas. Você precisa parar e trabalhar na sua clareza emocional, sabe? Trabalhar internamente ali para você se acalmar, para você entender a situação, para você superar esses obstáculos. Aqui não tem muito o que eu falar do tipo, ai, faça isso, porque cada pessoa vai funcionar de uma forma. É uma coisa que normalmente as pessoas aprendem na terapia, né? Ter ali uma pessoa que realmente entende disso, que realmente estudou pra isso, pra te ajudar, pra te guiar, pode ajudar muito nesse tipo de situação. Mas se você não tem acesso a isso, porque né, não é uma coisa fácil de todo mundo ter acesso, você pode começar a experimentar, basicamente. Ah, e se eu fizer isso aqui, eu me sinto melhor ou eu me sinto pior? Anota ali. Ah, então eu vou fazer tal outra coisa. E vai experimentando o que funciona pra você ou não. Estudando sobre isso, né? Tem tanto vídeo de psicólogo falando as coisas no YouTube, no Instagram, TikTok da vida. Vai aprendendo, vai coletando essas técnicas e vendo o que funciona pra você e o que não. Mas aqui definitivamente você precisa, antes de tudo, dar uma pausa assim e tentar observar a situação com uma mente mais clara, sabe? Colocar esses sentimentos de lado e avaliar a coisa de uma forma melhor, para você não deixar o seu próprio mental te derrubar. Bom, é isso, grupo 2. Eu espero que a leitura ajude vocês. Não esquece de dar um joinha no vídeo, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para você não perder a notificação das minhas próximas leituras. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Se você escolheu o grupo número 3, aqui com a Pedra da Lua, então essa daqui é a sua leitura. Bom, aqui a gente tem... Eu comecei tirando 3 cartas de arquétipos pra gente dar uma olhada nas suas características que podem trazer prosperidade ou quais você precisa mudar para desbloquear a sua prosperidade. Aqui você tem o arquétipo do Deus reverso. A primeira coisa que me vem com esse arquétipo tá no reverso é que muitas vezes você tem muito ego. Muitas vezes você se coloca nessa posição de a pessoa que sabe mais, a pessoa que entende melhor a situação, e isso às vezes impede que você aprenda e isso impede que você prospere de alguma forma. Então aqui você tem que tomar um pouco de cuidado nesse aspecto. Aqui você também tem a carta do Liberador. Essa carta aqui, e na verdade do lado você tem a carta do Samaritano, então as suas cartas estão muito ligadas ao espiritual e também estão muito ligadas aos outros. Você vem como uma pessoa que precisa se libertar de padrões antigos e você vem meio que como aquela pessoa para quebrar mesmo as regras, quebrar padrões.
Provavelmente muitos de vocês podem ser essa pessoa até mesmo na família, mas eu sinto que não se limita única e exclusivamente àquilo, sabe? Você é o tipo de pessoa que veio mesmo pra ajudar os outros, com a carta do Samaritano aqui. Então você vem pra ajudar os outros e através desse objetivo de ajudar os outros é onde você prospera internamente, sabe? Por exemplo, às vezes, sei lá, você enxerga um problema. Como que eu posso colocar isso de uma forma mais natural? Porque quando a gente fala de ser bom samaritano, ajudar os outros, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é tipo, ser voluntário, ir lá, sei lá, dar comida pros pobres e esse tipo de coisa. E eu não tô falando que essa não é uma boa forma de ajudar os outros, porque definitivamente é, mas essa não é a única forma de ajudar os outros. Às vezes, sei lá, você vai... Vamos supor aqui com a carta do Liberador, que foi a primeira coisa que me veio na cabeça. Às vezes, sei lá, no seu trabalho, você percebe que tem um monte de padrões, um monte de coisas que tá errado. E aí você decide que você quer quebrar esses padrões, que você quer, sei lá, abrir a sua própria empresa e fazer essas coisas diferentes. E aí você ajuda outras pessoas, proporcionando para elas um lugar onde elas podem trabalhar, que as coisas vão ser melhores, que regras que normalmente atrapalham os funcionários não vão existir, esse tipo de coisa, sabe? Essa também é uma forma de ajudar pessoas que difere um pouco dessa forma que a gente pensa instantaneamente, né? Que é ir lá, ser voluntário e esse tipo de coisa. Ou às vezes você pode ter um trabalho que ajuda as pessoas a se libertarem desses tipos de padrões. Por exemplo, você pode ser um psicólogo, você pode ser um terapeuta, um psiquiatra, alguém que vai ajudar as pessoas a enxergar essas coisas aqui na vida delas e se libertar. Ou às vezes você vai trabalhar com a espiritualidade de alguma forma, entende? Tem um monte de opções e aí vai depender de qual ressoa melhor com você, mas aqui definitivamente você tem essa necessidade, sabe? Você é uma pessoa que não nasceu para se encaixar num modelo pré-moldado e simplesmente continuar o que outra pessoa tá fazendo. Você veio para ser diferente, você veio para quebrar padrões. Vamos tirar mais cartas aqui pra gente ter mais detalhes. Eu adorei que já vem o enforcado ali, que é uma carta que fala muito sobre enxergar as coisas de forma diferente. Você tem um enforcado reverso, o diabo, 7 de copas, o eremita reverso e o mundo reverso. Aqui, com essas duas cartas estando reversas, você definitivamente é uma pessoa que... Você tem muita coisa com sociedade. Então, pra você, as coisas nunca se tratam única e exclusivamente de você. Tem pessoas, por exemplo, que nasceram pra fazer as coisas sozinhas. Então, a pessoa não se dá bem convivendo em sociedade, a pessoa não se dá bem fazendo sociedade. As coisas delas, quando ela vai se envolver com outras pessoas, normalmente dá errado. Então, são pessoas que nasceram pra fazer as coisas sozinhas. Não que essa pessoa não vai casar, não vai ter filhos. Opa! Meu gato pulou no tripé aqui, desculpa. Não que essa pessoa não vá casar, não vá ter filhos, não vá ter a sociedade, a família dela, mas quando se trata de fazer as coisas, normalmente são pessoas que funcionam melhor sozinhas. Pra você é o oposto. Você, eu diria que é uma pessoa que funciona melhor em sociedade, que quando você vai fazer as coisas, você funciona melhor fazendo essas coisas com outras pessoas, tendo companhia,
Então aqui eu diria que quanto mais você puder tá ali acompanhado dos outros, melhor vai ser pra você. É o que tá me passando com essas duas cartas aqui, tá no reversas. Aqui com a carta do mundo, principalmente, é como se você precisasse de outros pontos de vista. É como se... Porque o mundo é aquela pessoa que tá completa em si mesmo, né? E ela saindo reversa, do lado do eremita, que também é uma carta de solidão reversa, eu diria que você precisa de outras pessoas. Você precisa do ponto de vista de outras pessoas, da participação das outras pessoas para as coisas fluírem para você. Eu tenho a impressão aqui que quando você fica preso só no seu ponto de vista, só no jeito que você encara as coisas, você se prende, sabe? Muitas vezes também você... Eu diria que você fica meio tóxico. Essa não é exatamente a palavra que eu quero usar, mas eu acho que é a palavra que mais vai explicar que tá me vindo agora, sabe? Por exemplo, sabe quando... Ai, tá me vindo muito na cabeça o Donald Trump, sei lá eu porquê, mas eu vou usar ele de exemplo que foi o que veio. Sabe, por exemplo, ele tá lá numa posição de poder e ele claramente só tá olhando as coisas do ponto de vista dele. Então ele tá lá, tipo, mandando os imigrantes tudo embora, fazendo umas taxações absurdas e tudo mais, porque ele claramente tá olhando a situação única e exclusivamente do ponto de vista dele. Ele não tá considerando que existem outras pessoas, existem outros pontos de vista, existem coisas que ele não tá enxergando e que ele não tá cobrindo com as leis dele, com as coisas, com o governo dele no geral. Então, eu tenho a impressão de que você acaba tendo esse tipo de tendência quando você tá fazendo as coisas sozinhos. Você enxerga só o seu ponto de vista e aí isso acaba sendo meio tóxico, ou isso acaba te prejudicando de alguma forma, ou prejudicando aquilo que você tá tentando fazer, porque tem um monte de outros pontos de vista, um monte de outras opções que você não tá enxergando para as coisas. Então, por isso que você é uma pessoa que trabalha melhor, que funciona melhor no coletivo, que funciona melhor em sociedade, porque é como se você precisasse que as outras pessoas viessem e te mostrassem as coisas que você não tá enxergando. E isso ajuda que você seja mais próspero, ajuda que você não fique tão preso a você mesmo, ao seu próprio ponto de vista, sua própria opinião, e consiga enxergar mais coisas e aprender mais coisas e consequentemente evoluir e prosperar. Vamos tirar mais cartas aqui pra gente ter mais detalhes. Olha, aqui tem a carta do Shepherd. Essa carta fala de celebração e família. Você tem a carta do Sentinela, que fala de determinação e certeza. E você tem a carta do Botânico, que fala de parenthood, que seria criar alguma coisa, cuidar de alguma coisa, ser pai de alguma coisa ou de alguém. E legado. Aqui eu tenho a impressão de que você tem muito essa coisa de criar. Você é uma pessoa que gosta muito de criar, você quer fazer as suas próprias coisas, você quer fazer o seu legado. Então, inventar alguma coisa que vai ser seu ou construir alguma coisa que vai ser sua, sabe? Novamente, você é uma pessoa que não se encaixa muito bem seguindo os passos de outras pessoas, mas eu tenho a impressão de que você tem essa coisa um pouco de líder, sabe? Que vai criar alguma coisa que outras pessoas vão seguir. E aqui
nessa carta do Sentinela, a carta do Sentinela, e aqui tá falando celebração e família, tá me vindo que muitas vezes você tem que tomar cuidado para que você não foque demais nos seus próprios objetivos e esqueça das pessoas ao seu redor. Esqueça, tipo, da família, esqueça dos amigos, esqueça das pessoas com as quais você quer celebrar as suas conquistas. Então, você tem que sempre proteger essas coisas, esses objetivos, essas pessoas, aqui com a carta do Sentinela e aqui com a carta do Sharp-Haired. É sempre celebrar em família também. É claro que é difícil você falar, você tem que sempre celebrar em família, que às vezes a família da pessoa também não ajuda, né? Mas aqui tá me vindo não... O conceito de família no sentido de não necessariamente de sangue, sabe? Pode ser, sei lá, amigos, pessoas que você sente que são como se fossem família pra você. Então, essas pessoas podem ser a sua família. Às vezes, se você não se dá bem ou se a sua família de sangue não são pessoas legais e tal, mas aqui você sempre tem que estar nessa sociedade, você sempre tem que estar fazendo as coisas em conjunto, você sempre tem que ter essas pessoas que você vai proteger e que você vai ajudar e que você vai fazer as coisas para essas pessoas. Aqui me vem muito essa coisa de que você é um cuidador. Até me surpreendeu um pouco não ter saído o Cavaleiro de Copas, mas me vem muito essa coisa de que você é o tipo de pessoa que você tem que cuidar dos outros. Pra você isso é importante, isso movimenta a sua energia de alguma forma. Você sempre tem que estar doando pros outros, você sempre tem que estar fazendo alguma coisa pelos outros, porque isso atrai a prosperidade pra você. Aí por último, pra finalizar, vamos tirar uma carta desse oráculo aqui, pra ver se tem mais alguma coisa que vocês precisam saber. Aqui você tem a carta de Saturno. Essa carta fala sobre o tempo, a realidade e a disciplina. Saturno é um planeta que está muito, muito, muito ligado a regras, está muito ligado à disciplina, a fazer as coisas ali muito certinho, sabe? Com aquela certeza de, é isso aqui que eu quero, é esse aqui o modo certo de fazer as coisas e tal. Então, essa energia de Saturno, ela é muito boa para você. Quanto mais disciplinado você for, quanto mais regrado você for, é claro que quando a gente fala aqui da carta do libertador, libertador na verdade, né? Nossa, eu passei o vídeo inteiro falando liberador, porque tá escrito aqui e eu confundi os dois. Mas quando a gente fala da carta do libertador, você é uma pessoa que veio pra quebrar regras que não fazem sentido pra você, só que em compensação, as outras regras, as que fazem sentido, é importante que você siga. Então é muito assim, a sua bússola interna e não a bússola externa dos outros, sabe? Não é, eu vou seguir as regras que, sei lá, tal pessoa me falou que eu tenho que fazer isso, isso, aquilo. Não, é o que você sente internamente que você tem que fazer. As regras que você sente internamente que são certas pra você. Essas, assim, quanto mais você seguir, quanto mais disciplinado você for em relação a essas coisas, mais próspero você vai ser. Bom, é isso, grupo 3. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de dar um joinha no vídeo, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para você não perder a notificação das minhas próximas leituras. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Se você escolheu o grupo número 4, aqui com a Celestita, então essa daqui é a sua leitura.
Bom, aqui eu comecei tirando 3 cartas de arquétipos, né? Pra gente ver o que desbloqueia, digamos assim, a sua prosperidade. Aqui você tem a carta do Padre reversa, a carta da Mãe e a carta da Virgem. Aqui, você, com essas 2 cartas aqui, você é muito, 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 muito ligada à espiritualidade. Basicamente, a sua espiritualidade tem que estar em dia para que você consiga ter prosperidade na vida. Aqui com a carta do Padre reversa, às vezes você pode ter uma relação um pouco ruim com a sua espiritualidade. Aqui, tanto de, às vezes, perder conexão com ela e acabar se afastando, quanto, às vezes, se sentir muito seduzida por ela e acabar meio que se passando ali naquela parte, porque aqui a carta do Padre reversa, ela fala sobre às vezes se dar muita importância, se colocar nesse papel muito assim de poder e aí acabar se desconectando da sua espiritualidade, às vezes até mesmo por praticar ela demais. Se colocar muito nessa posição de eu sei muito, eu faço muito, eu sou invencível e não sei o que lá, e acabar se prejudicando. E outras vezes, como eu disse, perder a conexão com ela. Então aqui às vezes a sua relação com a sua espiritualidade tá meio que fora de equilíbrio. E você precisa trabalhar nela, porque quanto mais equilibrada a sua relação com a espiritualidade, mais você prospera, melhor você consegue administrar as outras áreas da sua vida. Aqui com a carta da Mãe, você também é uma pessoa que você precisa nutrir outras pessoas, você precisa cuidar, você precisa ter alguma coisa para você colocar o seu amor. Aqui pode ser tanto uma pessoa, quanto pode ser também, às vezes, um projeto, alguma coisa que você vai cuidar, que você vai nutrir, que você vai criar. Então você precisa estar sempre aqui tendo meio que uma ocupação, digamos assim, alguma coisa onde você possa direcionar a sua energia para que ela não se perca. Então isso também é uma coisa muito importante para você. E aqui você tem a carta da Virgem. Essa carta no atributo luz, ela fala para manter o simbólico, né, de pureza no coração e no espírito. Então, aqui você sempre precisa trabalhar para você se sentir bem com você mesmo, para você se sentir puro, para você sentir que você tá meio que fazendo a coisa certa, que você tá no caminho certo. Então isso é uma coisa que aparentemente é muito importante para você e que ajuda você a prosperar também. Aqui eu diria que o seu energético controla muito o seu físico, sabe? A sua prosperidade depende muito de como você está se sentindo. Então você precisa estar em equilíbrio nessa parte para ter a prosperidade. Vamos tirar mais cartas aqui. Tirar umas cartinhas, de tarô. Deixa eu ver quantas caiu aqui. Aqui tem 3. Tá, 5. Aqui você tem o Pajem de Ouros, Pajem de Paus, 8 de Espadas reverso, a Imperatriz reversa e o As de Ouros. 8 de Espadas e a Imperatriz reversa me passa muito essa coisa de quando você se sente preso, quando você não tem esse objetivo aqui, você se sente perdido, você não tem nada para direcionar a sua energia, ela empaca. E aí você meio que não consegue avançar. Com a carta aqui da Imperatriz,
Eu sinto que pode ser uma coisa muito, muito geral. Desde tipo, você precisa ter, sei lá, um hobby ou um trabalho pelo qual você tá muito apaixonado, sabe? Você tá muito assim, tipo, nossa, eu quero fazer isso aqui, quero colocar energia nisso aqui. Ou ter, tipo, um aspecto da sua vida onde você tá muito assim, tipo, nossa, quero estar com essa pessoa, quero colocar energia ali. Parece que você precisa meio que sentir essa paixão e ter aonde direcionar essa paixão para o resto da sua vida fluir. Aqui com o pajem de ouros e o pajem de paus, me chama a atenção que são 2 pajens, né? E o pajem, ele tem essa energia vívida, tem essa energia jovem, tem essa coisa da animação de estar conhecendo as coisas pela primeira vez. Parece que isso é uma coisa que você sempre tem que manter vivo, você sempre tem que se manter jovem, digamos assim. Sempre tem que... quase que ter aquele brilho no olhar, aquela coisa de tipo... tá se divertindo fazendo as coisas. Eu acho que isso é muito importante pra você e pra movimentar a sua energia. E aqui o seu físico e o seu monetário, eles estão muito ligados à sua autoestima e ao seu poder interno. Então você precisa estar se sentindo bem com você mesmo, você precisa ter essas paixões, você precisa ter um lugar para depositar sua criatividade, você precisa estar em harmonia, estar se sentindo bem, para que você tenha um monetário. As duas coisas estão intimamente conectadas aqui. Então, se você quer abrir a porta aqui da prosperidade, se você quer ter as coisas na sua mão, o dinheiro, digamos assim, você precisa estar em equilíbrio no espiritual, e você precisa estar em equilíbrio na sua parte criativa e na sua parte de autoestima também. Então aqui é como se tudo tivesse interligado e tudo tivesse funcionando meio que em conjunto. Vamos tirar mais cartas para ver o que mais você precisa saber sobre isso. Aqui saiu 2? Não. Opa. Aqui você tem a carta do Rei. Essa carta fala de controle e de reverter a sorte, reverter a fortuna. E aqui você tem a carta da vingança, e essa carta fala sobre superar obstáculos e escolhas. Aqui você precisa muito sentir que você tem controle da situação. E, novamente, o seu emocional, ele determina se você vai estar com uma boa sorte ou com uma má sorte. Então, você precisa estar internamente bem para poder decidir como vai ser. Eu tenho a impressão de que se você tá se sentindo mal, se você tá sentindo que as coisas vão dar errado, você meio que atrai, e aí as coisas realmente dão errado. E se você tá se sentindo bem, você tá sentindo que as coisas vão funcionar, você atrai também e tudo funciona. Aqui, essa carta aqui, eu tenho a impressão de que você tem muito aquela coisa de querer dar a volta por cima. Você é o tipo de pessoa que sabe utilizar a energia dos outros a seu favor. Então, por exemplo, se alguém te desafia, se alguém olha pra você e fala, eu garanto que você não vai conseguir. Pronto, é o que você precisa para movimentar a sua energia e ficar com aquela coisa de tipo, eu vou conseguir sim, eu vou provar para você que eu vou conseguir. Então, esse é meio que um poder seu, digamos assim. Se você escolhe que você quer fazer uma coisa e que você quer que aquilo dê certo, e que tipo assim, você vai, sei lá, esfregar na cara de todo mundo que você consegue sim, e coloca isso mesmo como uma meta interna sua, aquilo vai dar certo e você vai provar pra todo mundo que vai dar certo, sabe? Você
consegue manifestar aquilo do jeito que você quer. Então aqui tá me vindo muito que você tem que aprender a usar essa energia, aprender como que ela funciona pra você individualmente e aprender a usar essa energia e aprender a usar ela até mesmo quando você não tá sendo desafiado, sabe? Às vezes você mesmo precisa ser o seu próprio desafio para que você prove para você mesmo que você consegue, entende? Então você precisa aprender a usar essa energia. Aí por último, para finalizar, vamos ver o que mais que tem aqui que você precisa aprender ou o que mais que você precisa utilizar. Vou tirar mais uma. Aqui você tem a carta da Lua Negra de Lilith em Áries. Essa carta fala para você liderar a sua vida. Áries é muito aquela energia de impulso, sabe? De eu quero, eu vou lá, eu faço. E aqui eu sinto que essa energia ela é muito, muito, muito importante para você. Você precisa ter esse fogo, né? Porque Áries é um signo de fogo, então você precisa ter esse fogo de tipo assim, eu quero isso, eu vou lá fazer, eu quero ser o melhor, eu quero ganhar, porque Áries também tem muito essa coisa da energia de competição e parece que aprender a usar a sua energia de competição é uma coisa que beneficia e muito você. Ter essa coisa de, às vezes, se você tá se sentindo mal, se você tá se sentindo, tipo, sem inspiração, se você tá sentindo que você não quer fazer nada, faça uma competição. Que aquilo vai em você, sabe? Tipo, e aí você vai ficar, nossa, eu quero, eu vou ganhar, eu vou fazer acontecer. E aqui também tem a Asherah, que eu acho que tô pronunciando errado, mas enfim, é a mãe de todos os deuses. Essa carta aqui, pra mim, ela fala muito de poder interno. E me chama a atenção como o cabelo dela é o mesmo cabelo que tá na carta aqui de Áries. Então é como se fosse a mesma pessoa. Aqui, novamente, você tem muito, muito, muito poder. Muito mesmo. E eu sinto que você só precisa descobrir quais são os truques, digamos assim, que fazem com que você consiga acessar esse poder. E como eu disse, a competição aqui, esse impeto de eu quero fazer, eu quero provar, isso é uma das coisas que acorda o seu poder e faz você funcionar, digamos assim. E aqui me passa muito que você tem que ir se conhecendo e descobrindo todos os detalhes sobre você que fazem com que você funcione, que fazem com que você consiga acessar esse poder interno para você conseguir fazer as coisas acontecerem. Porque muitas vezes o potencial tá ali, você só não tá sabendo usar, você só não tá sabendo acessar. E aí é onde você trava e você se sente meio estagnado, e aí você fica tipo, nada tá dando certo e tal, e aí você vai criando, você acessa esse poder, só que do jeito errado, e aí você vai criando essa coisa onde realmente nada dá certo, realmente nada funciona, mas é porque você tá manifestando isso. Bom, é isso, grupo 4, eu espero que a leitura tenha ajudado vocês. Não esquece de dar um joinha no vídeo, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para você não perder a notificação das minhas próximas leituras. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!